paz, irmãos, como estão todos vocês. Felizmente nós não pudemos dar continuidade à nossa aula por conta da internet, né? A internet faltou. Mas em si, estou gravando essa vídeo aula para vocês, né, para compensar a aula de ontem. Então, como estávamos dizendo, observando com os irmãos, nós temos a continuidade a respeito das seitas, né, e outros grupos religiosos, né, do judaísmo. Então, é como vermos na palavra de Deus falar sobre os fariseus, né, sobre os saduceus, e pouco ouvimos sobre os essênios, mas de qualquer forma nós há algumas menções sobre ele, e também sobre os zelotes. E vamos dar continuidade à nossa aula falando a respeito desses grupos. E o primeiro grupo que nós queremos assim estar abordando é exatamente sobre os escribas, né? Quem eram os escribas? Né? O que eles faziam? Quais eram suas funções? E observamos que o escriba, ele não só tem na cultura judaica. Muitas nações do reino antigo, do tempo antigo, do Antigo Testamento, vai apontar a pessoa do escriba. Vemos que no Antigo Egito já existiam escribas, vemos que na Mesopotâmia já existia escribas, vemos que no reino de Nabucodonosor, na Babilônia, também existia escribas. Então, a primeira coisa que nós queremos assim estar conscientizando os irmãos é que o escriba, ele não só tem entre os judeus, mas os escribas, eles na verdade é uma função antiga, né? Uma profissão, como nós estamos vendo aqui em nosso slide. Então, quem eram eles? Primeiro, observe, os escribas, eles não constituíam um partido político, mas eles eram membros de uma corporação profissional, né, de profissionais. Ou seja, ser escriba era ser profissional, era ter essa profissão. Então, segunda coisa, eram antes de mais nada copistas da lei. Ou seja, eram aqueles que copiavam a lei de Deus. Eram aqueles que redigiam, né, através de cópias, os textos originais. Inicialmente, os escribas, eles eram sacerdotes, né? Nós temos como exemplo o próprio Esdras. Se você abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, você vai encontrar a menção de que Esdras era também sacerdote e era também escriba. Então, ele ocupava as duas funções. E os escribas, acima de tudo, eles eram considerados como autoridade quanto às escrituras sagradas, ou seja, eles exerciam também função de ensino. Então, vale salientar que os escribas, eles eram homens que eram por dentro da lei, eles conheciam bem a lei, eles escreviam a lei. Vale observar que esses homens, eles não apenas tinham a lei de Deus, né, em sua mente, porque escreviam, mas eles também ensinavam a lei de Deus. Então, vale salientar que esses homens, eles tinham autoridade. Então, nós focamos apenas nos fariseus, nós focamos apenas nos publicanos em si, mas deixamos de lado muitas vezes os escribas. Quem eram os escribas? Eles eram copistas, eles eram escritores, eles eram escrivãos. Então, nós precisamos colocar em nossa mente sobre esse primeiro grupo aqui, né, que estamos assim abordando, os escribas. Seguindo adiante, nós podemos observar que a linha de pensamento dos escribas, eles eram semelhantes aos dos fariseus. E por isso que Jesus muitas vezes vai dizer: vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque a linha de pensamento era muito semelhante, né? E com quem aparecem associados frequentemente nas páginas do Novo Testamento. Então, quando você vai ler a palavra de Deus,
você vai observar a lei do Novo Testamento, e especialmente quando se tratava de perseguir o Senhor Jesus Cristo, veja que esses homens, os fariseus e os escribas, eles estavam andando em conjunto, eles tinham um só pensamento. Então o pensamento deles era semelhante ao dos fariseus. E o valor do seu trabalho está na preservação dos escritos divinos, ou seja, eles preservaram. Então, nós podemos jogar fora o papel dos escribas, nós podemos dizer, olha, eles eram imprestáveis. Não, de forma nenhuma. Eles tiveram o seu papel, e cremos que Deus, na verdade, levantou os escribas exatamente para isso, para preservar a palavra, para preservar as escrituras. E podemos ver ainda que, além dos escritos divinos, como na defesa dos princípios da lei, eles eram rigorosos em defender a lei. Então, por isso que você vai ver muitas passagens no Novo Testamento, os escribas sempre associados aos fariseus, porque eles andavam juntos, eles pensavam juntos. E a ideia aqui era defender os princípios da lei. Por outro lado, quando eles passaram a defender a lei oral, os escribas, eles se subverteram e passaram a atribuir a si mesmo uma tríplice missão. Que tríplice missão era essa? Vamos ver aqui. Primeiro, definir e aperfeiçoar os princípios legais decorrentes da Torá, ou seja, da lei. Eles eram os intérpretes da lei, interpretavam a lei de Deus. E vamos ver mais para frente como era essa interpretação que Jesus ele vai condenar. Segunda coisa, ensinar não somente a lei escrita, mas também a lei oral. Perceba que a lei oral era algo marcante nos judeus. O que seria a lei oral? Aquilo que você vai passar de boca a boca, ou seja, a tradição dos anciãos. E Jesus ele vai dizer, olha, vocês são hipócritas porque vocês invalidam a lei de Deus por causa da vossa tradição. Então Jesus vai condenar a ideia da tradição aqui nesse sentido. E por meio da memorização, daquilo que eles colocavam na cabeça, através da repetição. Então, a lei ela era repetida, ela era memorizada, era para o judeu ter no coração, ter na mente a lei de Deus, sem precisar de papel. Então, a redação final de todo esse código de jurisprudência recebeu o nome de Mishnah. Então, a terceira realidade aqui que nós podemos ver é exatamente deixa eu ajeitar aqui isso. É exatamente a questão de realizar a aplicação da justiça aplicando os princípios da lei oral. Então, ele realizava a aplicação da justiça com base na lei oral, ou seja, na tradição. Por isso que Jesus ele vai dizer, olha, vocês estão invalidando a lei de Moisés, vocês invalidam a lei de Deus por causa da vossa tradição. Então, a lei oral, como nós observamos aqui. Passando adiante, nós temos o segundo grupo aqui, das seitas político-religiosas do judaísmo, que eram os fariseus. E podemos ver na última aula, que o que significa a palavra fariseu. O que seria fariseu? Quando nós xingamos o irmão, dizemos, olha, o irmão é fariseu. O que seria fariseu? Então observe que a palavra em si significa separado. Eles eram separatistas. Eles não se misturavam. Então esses judeus, eles são mencionados pela primeira vez durante o período macabeu. Então, como falamos em aulas anteriores, muitas coisas que nós citamos, você não vai ver, por exemplo, período romano no Antigo Testamento escrito, mas no mundo antigo os romanos já estavam atuando.
você não vai ver claramente os gregos, mas os gregos já eram atuantes. A mesma coisa o período macabeu. Veja que você não vai ver no Antigo Testamento, você também não vê no Novo Testamento, mas você vai ver nos escritos, porque isso na verdade foi no período interbíblico. Os livros apócrifos vai falar sobre esse período. Então, note que a primeira vez que os fariseus foram mencionados foi no período macabeu. Eles procuravam separar-se da influência helênica, eles não queriam ser helenizados. E vimos em nossas aulas anteriores que havia influência helênica no mundo antigo, ali através de Alexandre o Grande. Então a ideia seria helenizar, era trazer a língua grega para não só a nação de Israel, mas também como um todo as nações que eram conquistadas pelo Império Grego. Então, eles buscavam zelar pela lei, eles eram zelosos. Jesus ele jamais vai condenar os fariseus pelo zelo. Vejam que em nenhum momento Jesus vai condená-los, vai criticá-los por causa do zelo, mas sim por conta da hipocrisia, ou seja, fazer algo, ou mandar que faça algo, sem eles mesmos nem fazer. Então havia essa situação aqui. Eles buscavam ser zelosos pela prática da lei. Sustentavam a doutrina da imortalidade da alma. Eles tinham a convicção de que a alma é imortal, a alma não é destruída, a alma não morre. Eles acreditavam na ressurreição do corpo, diferente dos saduceus, que vamos ver depois. Os fariseus acreditavam que haveria uma ressurreição e também da existência do Espírito, bem como também a existência dos anjos. E ainda sobre os fariseus, o que é que eles esperavam? Esperavam a vinda do Messias. Então já falamos sobre o Messias, já falamos que Jesus Cristo se apresenta como Messias, mas os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, os fariseus aqui. Eles criam também nas recompensas e também no castigo da vida futura. Então veja que ele aproxima-se muito da ideia de que nós cremos na Bíblia, de que vai haver recompensas para os salvos e vai haver castigo para os desobedientes. Então eles criam que haveria recompensas e também castigo na vida futura. E sustentavam também, irmãos, que a graça divina era derramada somente sobre aqueles que faziam o que a lei mandava. Então, se você queria ser alvo da graça divina, então obedeça à lei. Cumpra o que a lei manda. A religião dos fariseus enfatizava também a observância de atos externos, em detrimento das disposições do coração. Então, que atos externos seriam esses? Vejam que existia a ideia do comer, né? Teria que lavar as mãos. Jesus foi criticado por isso, porque sentou na mesa de um dos fariseus e não lavou as mãos. E ali ele criticou Jesus, ele pensou na verdade algo sobre Jesus, exatamente sobre o porquê ele não lavava a mão, porque era a ideia de lavar-se, era a ideia de purificação. Então, eles observavam atos externos. E eis alguns pontos de conflito que eu quero aqui trazer para vocês entre Jesus e os fariseus. Primeiramente, observamos a sua tradição, que era a lei oral, com a qual invalidavam, primeiro, a lei de Moisés, conforme vemos em Miqueias, capítulo 7, versículo 9. Segundo, sua falta de compreensão quanto à guarda do sábado, conforme Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Então, eles entendiam que o sábado era para ser guardado de forma que você não fazia nada. Até mesmo Jesus foi criticado pelos fariseus, porque colhia espiga com os discípulos. Então, era dia de sábado, porque Jesus curava no sábado. Então, era alvo de crítica. Então, havia uma falta de compreensão sobre a guarda do sábado. Terceira coisa, a questão das impurezas. Eles eram zelosos para não se contaminar com o que era impuro.
a questão da hipocrisia. Jesus fala isso em Mateus capítulo 23, versículo 13. A falta de humildade. Eles não eram humildes, eles eram arrogantes. Olha só essa imagem de representação de um fariseu. Olha o jeito que ele está olhando aqui. O olhar dele era altivo, ele era arrogante, ele não tinha humildade. Então veja que, por isso, o Senhor Jesus assim vai criticá-los pela falta de humildade, porque eram hipócritas, porque eles preferiam lavar o exterior do que o interior, questão das impurezas, eles observavam isto, mas observe que a ideia de impureza era uma questão externa, perdão. Eles não procuravam a pureza do coração, ou seja, a pureza interna. Em sexto lugar, havia a questão da não aceitação dos samaritanos, dos gentios, dos pecadores. Eles criam que a salvação, que a graça divina só cabia, né, aos judeus. Então, samaritanos, gentios e pecadores estavam fora ali da salvação que Deus estava trazendo para o povo judeu através do Messias. Então, samaritanos, gentios e pecadores estavam fora. Eles não aceitavam. Eles eram preconceituosos com pessoas de outras nações, né? Conforme você vai estudando e vai observando isto. Os saduceus, né? Outro grupo que nós observamos. Vejam que a origem dos saduceus foi na época da invasão grega. Então ele vai surgir esse partido dos saduceus. O partido dos saduceus mostrou-se aberto às influências estrangeiras. Veja que, diferente dos fariseus, os fariseus eles não concordavam com os estrangeiros, com os gentios, como eles costumavam dizer. Mas os saduceus já abrem a janela para os estrangeiros, para os gentios. Eles procuravam conciliar o judaísmo com o helenismo. Os fariseus eles não queriam a ideia de helenização, eram contra isto. Mas veja que os saduceus eles já tinham aquela ideia de haver uma junção, de haver uma fusão do judaísmo com o helenismo, a teologia hebraica com a filosofia grega. Então eles associavam, na verdade, esse patamar, que os judeus poderiam ser, sim, helenizados, que os judeus poderiam, na verdade, com a sua teologia hebraica, também abraçar a filosofia grega. Então veja que os saduceus eles já partiam um pouquinho para a questão grega. E esse partido era composto apenas por gente abastada. Não era por qualquer um. Não era porque você queria ser saduceu que você iria ser saduceu. Então você tinha que ser uma pessoa da alta sociedade. Então o partido, na verdade, ele teve uma grande aceitação entre os sacerdotes. Por que isso? Porque os sacerdotes eram da casta superior. Eram pessoas de dinheiro, eram pessoas da alta sociedade. Então, podiam ser saduceus. Inclusive, muitos sacerdotes, se você for pesquisar e ler a Bíblia, e vai pesquisar também os fatores externos, você vai notar que muitos sacerdotes, eles eram saduceus, porque tinham condições para isso, condições financeiras mesmo. Eram da alta sociedade, então poderiam ser saduceus. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, os saduceus formavam o partido da aristocracia de Jerusalém. Viviam separados da massa, já havia aquela questão. Veja que os fariseus ainda andavam entre a multidão. Por mais que fossem separados, no sentido de pureza, mas é comum você ver os fariseus, eles se filtrando no meio do povão. Já os saduceus não. Os saduceus, eles se separavam das massas e dos sacerdotes mais pobres. Eles eram impopulares, viviam de bem com os governantes e ocupavam posições de destaque na sociedade. Eles controlavam a administração do templo. Eles tinham o controle do templo, da administração. Como falamos, não era qualquer um que poderia
a administrar o templo. Vimos também que até sacerdotes da alta sociedade ali, que tinha muito recurso, poderia ser saduceu. E daí você percebe que esses poderiam administrar o templo, controlar o templo, conforme vemos aqui em Atos capítulo 4, versículo 1. Porém, apesar de serem de forma numérica poucos, eles tinham maioria no Sinédrio. Então eles determinavam o que acontecia. Então quando Jesus foi julgado, então veja que a maioria ali era composta por saduceus. Então, por mais que os fariseus perseguissem Jesus Cristo, eles não o fizeram só. Por mais que os fariseus condenassem Jesus à morte, não fizeram sozinhos, porque tiveram ali a contribuição dos saduceus. Então eles eram liberais da época, os liberais da época. Eles não acreditavam, veja que diferente dos fariseus, que acreditavam na ressurreição do corpo, os saduceus não acreditavam que você iria ressuscitar, que o corpo iria ressuscitar. Também não acreditavam em anjos e também não acreditavam em espíritos. E aí você pode depois conferir em Atos capítulo 23, versículo 8. Você pode ver também em Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 33. Eles eram defensores do livre-arbítrio. Ou seja, a ideia dos saduceus era que o homem podia fazer o que queria. Eles poderiam escolher se queria Deus ou não. E aí observamos que, por defender o livre-arbítrio, eles não aceitavam a soberania de Deus. E quase não tinham esperança no Messias. Não tinham esperança messiânica. Negavam a autoridade da tradição. Eles olhavam com suspeita para qualquer revelação que fosse posterior à lei mosaica. Desprezavam as paixões nacionalistas. Não estavam nem aí para a questão nacional. Não eram patriotas como os fariseus, como os zelotes. Eles estavam nem aí. Desprezavam essas paixões nacionalistas e o entusiasmo religioso. Estavam nem aí. Eram políticos. Estavam mais ligados à aristocracia, à alta sociedade, do que a ter uma vida com Deus. A única coisa que tinham em comum com os escribas e fariseus foi o antagonismo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então aí eles uniram forças com os fariseus e com os escribas contra o Senhor Jesus Cristo. Desempenharam um papel importantíssimo na política até a revolta judaica no ano 66. E desapareceram da história, deixaram de existir depois da destruição de Jerusalém no ano 70. Então, esses são os saduceus. O outro grupo aqui que nós podemos observar eram os essênios. Percebam aqui na imagem que eu coloquei que os essênios, eles viviam no deserto, vestiam-se de branco. Eles não são mencionados na Bíblia. Você não vai ver referências aos essênios. E assim como os fariseus, eles também eram contrários à helenização dos judeus. Eles não concordavam que os judeus eles fossem helenizados, eles fossem aculturados conforme os gregos. E foram provavelmente uma reação ascética ao externalismo dos fariseus e também o mundanismo dos saduceus. Então, perceba que eles eram aquela questão, tiveram uma reação ascética, aquela fé vigorosa, aquele zelo, entre aspas, que os fariseus tinham, e também olhavam com um olhar diferenciado para o mundanismo que os saduceus defendiam. Os essênios, conforme vemos aqui, no que provavelmente o nome aqui significa os santos, os puros, eles se retiravam da sociedade e viviam em ascetismo e celibato. Eles procuravam, na verdade, não se influenciar, não casar. Eles se distanciavam da sociedade. Em geral, viviam em mosteiros, eram tipo monges.
do tipo Querã, ao norte do Mar Morto, viviam em extrema simplicidade e sobre severa disciplina. Eles estudavam as escrituras e outros livros religiosos e davam atenção à oração e às lavagens cerimoniais. Então, eles procuravam aquela questão do batismo, da purificação, do lavar-mão, e entre outras coisas que eram configuradas como cerimonialistas ou cerimonialismo. Possuíam seu próprio calendário religioso, a parte dos judeus, e regras rituais de purificação. Havia regras para a questão de purificação. Eles eram conhecidos por sua laboriosidade e piedade. Eram homens que externamente se mostravam piedosos, repudiavam a guerra, não eram de acordo com a escravidão, e eles aguardavam de forma ansiosa a vinda do Messias. Eles aguardavam a vinda do Messias. Então, os essênios, eles buscavam uma vida mais separada, mais centrada no texto sagrado. Eles buscavam se desapegar desse mundo, discordavam da hipocrisia dos fariseus, do mundanismo dos saduceus. E aí nós observamos que esses eram os essênios. Eles estavam convencidos de que todas as profecias do Velho Testamento estavam sendo cumpridas em seus dias. Então, se aproxima muito daquilo que nós pensamos. E as profecias, elas tiveram cumprimento em Cristo, mas de certa forma, possivelmente, eles negavam a Jesus Cristo. Então, eles criam que as profecias do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas nos seus dias, de modo que aguardavam o fim iminente dos tempos. Eles achavam que o fim viria naquele tempo. Apesar do asceticismo e monarquismo, no caso aqui dos essênios, terem conquistado muitos adeptos, muitas pessoas passaram a seguir os essênios, não é um movimento asceta. O Senhor Jesus Cristo ministrou às pessoas comuns na maior parte do tempo. A gente que era rejeitada pelos fariseus, quanto pelos saduceus, quanto pelos essênios também que rejeitavam as pessoas. Gente que vivia o dia a dia. Os essênios, eles foram aniquilados ali no ano de 68 depois de Cristo pelos romanos. Os romanos aniquilaram os essênios. E os zelotes? Quem eram os zelotes? Eles eram militantes patriotas. Eles criam ser justificável a violência, então pegar em arma para defender a sua ideologia, defender o seu princípio. Eles tinham essa ideia, os zelotes. Então eram militantes que criam ser justificável praticar violência, se esta libertasse a nação dos opressores estrangeiros. Para vocês terem uma ideia, o próprio Barrabás, ele foi preso porque havia assassinado uma pessoa em uma rebelião. E aí vem alguns estudiosos e entendem que Barrabás, ele era um zelote. Ele foi preso por sedição contra o império, ele foi preso porque que a espada, que a violência, que a luta, então era justificável por aquilo que ele defendia. Então, surgiram durante o governo de Quirino, próximo ou na mesma época do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É quando os zelotes eles vão surgir. Eles surgem como um partido clandestino, algo escondido, algo acobertado, e que fazia oposição a Roma. Ele se opunha ao governo de Roma. Eram também conhecidos como sicários, pelo fato de levarem um punhal escondido, com o qual atacavam seus inimigos. Inicialmente, amados, atuaram mais na Galileia, porém na guerra judaica, ali no ano de 66 a 70 depois de Cristo, e tiveram atuação destacada na Judéia. Respeitavam o templo, eles eram respeitosos com o templo,
e também com a lei. Eles defendiam a lei de Deus. E eles se opunham, eram opositores a pagar impostos a Roma, ou a implantação da língua grega em território judeu. Os zelotes também acreditavam no Messias, que, segundo eles, deveria ser um líder político, um líder que iria libertar Israel da ocupação romana. Seria um líder que iria pegar a espada, que iria liderar um exército contra os romanos. Então os zelotes criam nisto. E o desejo deles, intenso por uma nação livre, independente, poderia ter atraído alguns de seus militantes ao Senhor Jesus Cristo. Alguns historiadores bíblicos entendem que Pedro, ele era um zelote, ele puxa a espada. Acredito também que o próprio Judas Iscariotes, ele era um zelote. Então, quando Jesus se apresenta como Messias, então eles entendem, olha, o Messias já está conosco, então vamos nos aproximar dele para fazer parte desse grande exército. Então, pelo menos um deles se tornou discípulos. Como vocês podem observar em Lucas capítulo 6, versículo 15, Atos capítulo 1, versículo 13, e em seu extremismo acabaram por provocar e encabeçar a guerra contra Roma no ano 66. Né? Então, amados, os zelotes, vemos aqui o próprio Simão o Zelote, que é citado em Mateus capítulo 10, versículo 4, para vocês conferirem. Então o nome Simão é derivado de Simão, cujo significado é ouvido de Deus. Interessante que podemos observar é que alguns prováveis contrastes entre Simão e o Senhor. Primeiro, Simão, ele defendia a rebeldia contra Roma. Simão Zelote, Pedro, né? Ele defendia uma rebeldia contra Roma. Jesus, longe de estimular a rebeldia, ele ordenava, dizendo, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Simão, ele confiava na espada. O Senhor Jesus afirmou que todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Em Mateus capítulo 26, versículo 52. O que é que acontece aqui? Eu quero que vocês entendam. É que quando Jesus ele foi preso, a reação de Simão, Pedro, foi puxar a espada e cortar a orelha do soldado. Simão, ele queria reagir. Talvez no pensamento de Simão, seria aquele momento que daria início à revolta contra o Império Romano, em que o exército do Messias iria prevalecer. Mas observe, a resposta de Cristo foi: aqueles que lançam mão da espada, pela espada cairão. E sendo um zelote, no caso de Simão, podemos deduzir que Simão ele fosse zeloso no que fazia, fervoroso em suas convicções, devotado aos seus objetivos, ele era ardoroso em seu amor pela causa que defendia. O Senhor Jesus tê-lo-ia chamado também porque desejava esse zelo ardente em seu grupo. Veja que Pedro, ele sempre foi aquele que levantava a mão, interferia, perguntava, questionava, rebatia, defendia. Então, ele era um homem impetuoso. Mas era um homem zeloso. E Jesus queria esse zelo ali em seu meio, junto deles. Veja que Pedro, posteriormente, foi muito bem aproveitado na obra do Senhor Deus. A carta de Pedro nos mostra como ele desenvolveu a fé, como ele amadureceu no conhecimento de Deus. Você abre o livro de Atos, você vê Pedro pregando de forma, impecável, trazendo a palavra de Deus para uma multidão e quase 3.000 convertidos. Então, observe que o Pedro aqui em Atos foi um Pedro trabalhado, um Pedro mudado, porque Cristo quis esse Pedro, esse zelo em seu meio. Os herodianos. Quase nós não vimos falar sobre herodianos na Bíblia. Apenas em Mateus capítulo 22, versículo 16, e em Marcos capítulo 3, versículo 6, nos mostra
que eles eram hostis com o Senhor Jesus Cristo, os herodianos. Como os saduceus não criam na ressurreição. Então, os herodianos eram semelhantes aos saduceus. Eles não criam na ressurreição. E Jesus falou muito em ressurreição. Veja o tumulto que era causado, as discussões, os impasses, os bater de frente que acontecia quando Jesus falava sobre ressurreição. Mas observamos que os herodianos eram um partido político formado por judeus. Eram funcionários, soldados da corte herodiana, alguns eram proprietários de terras e também alguns comerciantes que criam na cooperação com os romanos. Então, seu nome foi tirado de Herodes, o Grande, o primeiro Herodes, que em sua época tentou romanizar a Palestina. Então, Herodes ele tenta, do contrário aos zelotes, que eram que eram rebeldes contra o Império Romano e outros grupos, veja que os herodianos eles tentaram romanizar, a Judéia. Então mostraram forte hostilidade com o Senhor Jesus Cristo. Eram hostis. E quando falavam-se em ressurreição, então os herodianos batiam de frente mesmo, questionava e perseguia, porque não criam em ressurreição. E o outro grupo aqui, quando nós falamos, é sobre os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Então, eram descendentes da união de colonos trazidos para a Palestina pelo rei Sargão, com judeus pobres que permaneceram após a queda do rei do norte. Ficaram lá. Então surge ali uma mistura. Então os samaritanos eram misturados com os judeus que ficaram ali, que foram deixados pelo rei assírio, foram abandonados lá. Eram muitas vezes pobres, idosos, deficientes, então foram deixados para morrer. E ali houve uma junção, uma mistura de outros povos que foram trazidos para o reino do norte. Então, e a partir daí surgiu os samaritanos. E a Samaria era parte da região que constituía o reino do norte. Então, os judeus odiavam esse povo. Veja que ocupam agora uma parte que era de Israel, e antes era o reino do norte. E após a divisão, nós observamos que houve essa ideia de reino do sul, reino do norte, reino de Judá e reino de Israel, que foi ali a divisão trazida nos dias dos reis Roboão, e Jeroboão. Então, houve esse misto, e por algum tempo eles cultuaram num templo erguido no Monte Gerizim. Tanto é que a mulher samaritana, ela pergunta, onde nós iremos adorar? Será no templo em Jerusalém ou em Gerizim? Porque lá em Gerizim tinha um templo que foi construído, levantado pelos samaritanos para cultuarem, baseando sua religião numa tradução própria do Pentateuco, conforme 2 Reis, capítulo 17. Então, eles vão trazer a sua ideia de culto baseando na sua própria tradução do Pentateuco. Certo? E por algum tempo, os samaritanos cultuaram um templo erguido no Monte Gerizim, como vemos aqui. E também os samaritanos, eles eram monoteístas. Eles acreditavam em apenas um Deus. Não tinha aquela ideia de crer no Messias, em Jesus como Messias. Eles criam em Deus, eles não criam em deuses. Observavam a lei, guardavam as festas judaicas. Ainda havia muito de judeu nos samaritanos. Não perderam de tudo. E eles esperavam também por um Messias. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eram inimigos. E você vê em Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 2, 1 e 2. Você vê também em João capítulo 4, versículo 8. Os samaritanos, eles eram monoteístas. Eles eram monoteístas. Observavam a lei, esperavam o Messias. Então, a inimizade entre judeus e samaritanos
não surge a partir do período de Cristo, do Novo Testamento. Então essa desavença, essa intriga, essa guerra entre esses dois grupos, então é desde as antigas, é desde a divisão dos povos ali, do reino de Israel, entre reino do sul e reino do norte, certo? Entenderam? E no dia de Jesus, né, a Palestina estava confusa, dentro aqui do tema que nós observamos, né? Algumas instituições e grupos importantes nos dias do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que estava o ambiente nos dias de Cristo? Primeiro, havia uma confusão a respeito da religião. Então havia um misto. Perceba que havia os grupos religiosos, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, os herodianos, que acreditavam na sua forma sobre a fé, sobre a palavra. Eles praticavam de forma diferente. Havia uma confusão religiosa. Resumindo aqui, nos tempos de Cristo, a nação estava subjugada pelo Império Romano. Então Roma dominava a Palestina. E também estava dividida, como falei antes, pelos partidos políticos e religiosos. E em pobreza e sob injustiça social. Então, era dessa forma que estava constituída aqui a Palestina. Então, surgiu, no caso a sinagoga, né, como instituição, ela surge a partir dos judeus da dispensação durante o exílio babilônico, onde quer que houvesse 10 famílias de judeus, estas deveriam unir-se para unir-se e fundar uma sinagoga. Então não tinha um templo mais, o templo já havia sido destruído, então a ideia seria que fundar uma sinagoga para poder adorar, para poder cultuar ao Senhor, para poder ler, para poder estudar a palavra. Então tornou-se local de reunião para oração, estudo da Escritura e centro da vida dos judeus, após a destruição do templo em 586, conforme nós podemos observar. No dia de Cristo, a sinagoga ela tinha 4 funções básicas. E quais eram essas 4 funções? Primeiro, escola para crianças, onde as crianças eram ensinadas a lei de Deus e também as tradições religiosas dos judeus. A sinagoga funcionava também como local de ensino e instrução, onde as escrituras eram lidas, expostas e se faziam orações. Então, cabe salientar aqui que a sinagoga ela não era um ambiente para fazer holocaustos, para fazer sacrifícios, como o templo. Apenas o templo e somente o templo era o local adequado para isto. Então os judeus passaram a adotar a sinagoga, poderia ser numa casa, como um ambiente para ensinar as crianças a lei e as tradições, como um local de instrução, onde a escritura sagrada era lida e exposta e se fazia orações, também como um conselho comunitário, onde as questões civis e também religiosas eram discutidas, eram debatidas, e aqui observamos que era um local de intercessão social, onde eram realizados diversos tipos de reunião, né, na sinagoga. Então, essa era a função da sinagoga nos tempos de Jesus Cristo. O sinédrio. Então, observe as 2 imagens aqui que foram colocadas, né, sobre o sinédrio. O que era o sinédrio? Era a Suprema Corte dos judeus. Então, Jesus primeiro foi levado para o sinédrio, para ser julgado. Por quê? Porque era a Suprema Corte dos judeus, onde eles julgavam. O sinédrio, nós não temos uma origem certa para o sinédrio. A origem é incerta. Mas a primeira referência documentada vem do período Seleucidas. Então, depois de uma olhadinha, estuda um pouquinho sobre o período Seleucidas, quando surgiu.
Mas a primeira menção, a primeira ideia do Sinédrio vem a partir desse período. E só podiam fazer parte dele apenas e somente judeus de nascimento. Pessoas que eram consideradas judeus, que não eram judeus, vamos lá, eram estrangeiros, não podiam fazer parte do Sinédrio, apenas judeus de nascimento. Então, havia 71 membros que exerciam mandato vitalício, né, para julgar, para participar do Sinédrio. E era presidido pelo sumo sacerdote, que nos dias de Jesus Cristo era nomeado pelo governador romano. Então, o governador, por exemplo, Pilatos, é que nomeava o presidente do Sinédrio, ou, perdão, que nomeava o sacerdote. Né? Em consequência, o presidente do Sinédrio. Okay? Ainda sobre isto, observamos que o Sinédrio era presidido pelo sacerdote, né? E também que a jurisdição do Sinédrio limitava-se apenas à Judéia. Então, dava a palavra final dos assuntos da interpretação da lei. Então, o Sinédrio. Observe que, nos dias de Cristo, Jesus foi levado no Sinédrio para ser julgado. Mas eles não poderiam dar uma sentença de morte, porque era proibido. Eles tomavam decisões em questões criminais e sujeitava aqueles que foram condenados por eles à apreciação do governo romano. Eles não podiam condenar ninguém à morte. Tanto é que Jesus foi levado a Pilatos, para que Pilatos determinasse a sentença, ou seja, sancionasse a sentença que o Sinédrio já havia determinado. O Senhor Jesus foi levado perante o Sinédrio, conforme vemos aqui em Marcos capítulo 14, versículos 53 e 55, assim como também os apóstolos, como você vai ver em Atos 4, versículos 15 a 18, e também Atos 22, 30, né, o Sinédrio. Ok, irmãos. Então, essa foi a nossa aula. Poder trazer um pouquinho sobre as seitas judaicas, né, sobre os grupos religiosos no contexto palestino, né, e que possamos assim dar continuidade a esse estudo e possamos ampliar mais o conhecimento. Que Deus assim possa abençoar cada um de vocês e depois vamos continuar esse estudo em outros vídeos. Que Deus abençoe a todos.